Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem. Foi numa quinta-feira à noite, numa quinta-feira como essa, que Jesus foi traído e levado para ser preso e torturado. Tanta coisa aconteceu naquela quinta-feira à noite. A noite do Getsemane foi também a noite na qual ele celebrou a Páscoa. A madrugada da prisão foi a mesma noite na qual ele celebrou a ceia, refeição cuja mesa se encontra no centro das nossas igrejas, para nos lembrar de que a nossa fé é feita de aceitação e de comunhão. A noite que definiu os rumos da história, na qual o tempo parece ter se concentrado para depois se precipitar em terror e glória. Aquela noite iniciou-se com um gesto de Jesus, gesto que, a depender do modo como vemos, pode nos conduzir por caminhos de libertação ou por caminhos de aprisionamento. Diz o Evangelho de João, no seu capítulo 13, que enquanto eles ceavam, Jesus se levantou, despiu-se de parte de suas vestes, pegou uma toalha, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ao fazer isso, Jesus propôs uma completa transformação para o modo como as relações de poder eram construídas e continuam sendo construídas em nossa sociedade. Mas por vezes, nem mesmo aqueles que se julgam mais próximos dos mandamentos de Jesus baseiam as suas relações no gesto profundo daquele mestre. Na própria igreja, não tardou para que a sede de poder se sobrepusesse à lógica inaugurada naquela noite de quinta-feira. Hoje eu ouso dizer, se a gente não entender o lava-pés, como que a gente pode experimentar o verdadeiro poder que vem da cruz? Se a igreja que guarda o livro que chama de sagrado não assume o compromisso de servir ao próximo, como esperamos que os poderes de nossa sociedade se curvem às necessidades do seu povo? Ao lavar os pés dos seus discípulos e convidá-los a lavarem os pés uns dos outros, Jesus, que exercia poder, sendo reconhecido como Senhor e Mestre daqueles homens, demonstra que na realidade do reino, os poderosos existem para servir aos mais fracos e mais vulneráveis. Mas a igreja aprendeu rapidamente a subverter o poder daquele gesto de Jesus. Primeiro, mediante o seu olhar condescendente à narrativa bíblica. Olha como Jesus era uma boa alma, como ele era puro, que exemplo, que lição de humildade. Quando vemos o gesto de Jesus desse modo, nós traímos a essência do próprio lava-pés. O evangelho que nós estamos lendo de João, ele foi escrito décadas depois daquela quinta-feira em que Jesus lavou os pés dos discípulos. E quando a comunidade de João resgatou essa narrativa, ela não estava sendo lembrando que Jesus era bondoso, que Jesus era humilde e manso. Ele estava dizendo aos líderes da própria igreja do seu tempo que parassem de brigar, que parassem de lutar para decidir quem era o maior, quem era o melhor. Parem de agir como os déspotas deste mundo. Esta é a mensagem do lava-pés. A verdade do Evangelho nos aponta para a mentira sobre a qual grande parte dos poderosos fundamentam o seu poder. Muitos baseiam o seu poder na vocação, na unção ou na eleição. Todas essas palavras são vazias.
se não estiverem acompanhadas de uma bacia com água e de uma toalha. Salvação, batismo, templo não são úteis ao reino de Deus se não andarem de mãos dadas com a misericórdia e com a construção de um mundo mais justo e fraterno. A essência da mensagem do lava-pés não pode ser encontrada na caridade paternalista, que preserva a escravidão das vidas e das ideias. O principal sentido do lava-pés se encontra no estabelecimento de relações humanas que superam a desigualdade entre senhores e servos, entre fortes e fracos da sociedade. Na solidariedade que nasce de olhos que aprendem e continuam aprendendo a superar preconceitos e lutar por essa superação. No entanto, nós vivemos num mundo que é a negação do lava-pés. Num mundo de selfies, de espelhos, de porta-retratos espalhados que cultuam a nossa própria imagem e semelhança. Enquanto Jesus nos desafia, ajoelhemo-nos, não perante a Deus como um gesto meramente ritual, não perante os poderosos, sejam pastores, patrões ou governantes. Ajoelemo-nos e lavemos os pés daqueles que nós aprendemos a ver como inferiores. E descobramos que, para além das diferenças, somos semelhantes. Se hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, você está sofrendo com a solidão, com a ansiedade ou com o medo do presente ou o medo do futuro, saiba que Deus se faz solidário com a sua dor. Ele se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. E hoje convida você a se levantar. A se levantar e olhar para o seu lado. Olhar para além de si mesmo e enxergar a face de Deus na face daqueles que são desprezados em nosso mundo. E mais que isso, reconhecer-se como irmão, como irmã dos oprimidos e oprimidas de nosso tempo. E que assim, a toalha, a bacia e a água sejam os novos instrumentos para a construção de um novo mundo de paz. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, uma boa noite.